Olá pessoal, bom, dando continuidade às nossas resoluções de lista de exercício, nós iremos fazer agora a resolução da lista de exercícios da aula sobre técnicas básicas de contagem. Técnicas básicas de contagem é um assunto que abriu o capítulo sobre pensamento quantitativo. Nesse capítulo vocês viram, a gente vê na verdade algumas formas que nós utilizamos para fazer contagens. E a gente começa com dois princípios bem simples, bem elementares, a saber, o princípio da multiplicação e o princípio da adição, ou melhor, o princípio da adição e o princípio da multiplicação, nessa ordem que a gente vê. E em seguida a gente vai para arranjo, para seleção e chegamos também na parte de probabilidade. Enfim, é um tópico bem interessante da disciplina de matemática discreta. Vamos agora para os nossa lista. Bem, a gente vai começar a resolução da lista demonstrando dois teoremas. No caso, o teorema do princípio da adição e o teorema do princípio da multiplicação. Bem, os dois teoremas são colocados aqui na letra A e na letra B do enunciado da questão, e aí eu vou passar essa leitura por cima, né? Não há necessidade da gente ler os enunciados da questão. Vamos logo direto para a nossa demonstração. Então, como é que a gente vai demonstrar o princípio da adição? Para demonstrar o princípio da adição, nós vamos utilizar, para demonstrar esse teorema, né, que no caso é o teorema que generaliza o princípio da adição, nós vamos primeiro fazer apresentar algumas definições e contextualizar tudo. Bom, nós temos dois conjuntos A e B disjuntos. Para esses dois conjuntos A e B disjuntos, a quantidade de elementos da união de A e B vai ser igual à soma dos elementos de A e à soma dos elementos de B. Dizer que dois conjuntos são disjuntos significa que a interseção desses dois conjuntos é um conjunto vazio, ou seja, não há elementos comuns entre os conjuntos A e B. Ok? Bem, isso para dois conjuntos. Para N conjuntos, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos considerar a união desses N conjuntos de A1 até AN, que são disjuntos 2 a 2, em que AI intersecção AJ é igual ao conjunto vazio para todos I e J diferentes. Então, aplicando o princípio da adição, nós vamos ter o seguinte, né? Então, a quantidade de elementos da união dos conjuntos de A1 até AN vai ser igual a soma dos elementos dos conjuntos A1, A2 até o conjunto até o AN. Ou seja, para cada elemento da união de A1 até AN, ou seja, cada elemento dessa união pertence a exatamente um dos conjuntos. Portanto, a quantidade total é simplesmente a soma dos tamanhos dos conjuntos individuais. Ok? A soma dos tamanhos dos conjuntos individuais é dada da seguinte maneira, né? Certo? Princípio da multiplicação. A demonstração do princípio da multiplicação vai envolver, inicialmente, a gente definir o que é o produto cartesiano, né? Então, o produto cartesiano de dois conjuntos A1 e A2 é o conjunto de todos os pares ordenados A1 e A2, onde o A1 pertence ao conjunto A1 e o elemento A2 pertence ao conjunto A2. O número total desses elementos, ou seja, o produto cartesiano de A1 e A2, é dado pela multiplicação dos elementos, a quantidade de elementos do conjunto 1 e a quantidade dos elementos do conjunto 2, certo? Isso para dois conjuntos. Agora a gente vai generalizar esse princípio para N conjuntos. Ou seja, generalizando para N conjuntos, nós vamos ter o quê? De forma similar, né, de A1 até AN, nós vamos ter que a quantidade de elementos do produto cartesiano de A1 até AN, né, vai ser a multiplicação dos elementos individuais de cada um desses conjuntos, certo? Ou seja, cada combinação possível de elementos de A1 até AN corresponde a um único elemento do produto cartesiano e o total é a multiplicação do número de elementos em cada conjunto. Dito isso, nós fizemos a demonstração desses dois teoremas que generalizam os princípios da adição e o princípio da multiplicação. Item 2. Na questão 2, ele pergunta o seguinte: existem quantas cadeias binárias de 4 dígitos que não contêm 000 ou 11? Para isso, a gente vai usar uma árvore de decisão. Nessa questão, é necessário que você construa uma árvore de decisão.
O que é que eu vou apresentar aqui na minha resolução? Eu vou simplesmente mostrar para vocês como é que é o passo a passo para construir essa árvore de decisão. E aí você pode seguir os meus passos, né? Seguir o que eu estou colocando aqui e desenvolver, construir a sua árvore de decisão aí na sua casa mesmo, certo? Bem, então vamos lá. Para resolver essa questão, nós vamos construir uma árvore de decisão que nos ajude a visualizar todas as possíveis cadeias binárias. Então, quais são os passos para construir essa árvore de decisão? Primeiro, né, a construção da árvore. A gente vai começar com o primeiro dígito, que pode ser 0 ou pode ser 1, certo? Então, cada nível da árvore vai representar a escolha de um dígito 0 ou um dígito 1. Então, o primeiro nível, a raiz da árvore, ou é 0 ou é 1. Já o nível seguinte, a gente vai colocando as escolhas, certo? E aí a gente vai construir essa árvore até que tenhamos todas as cadeias de 4 dígitos. Então, primeiro dígito, a raiz, segundo nível, o segundo dígito, terceiro nível, o terceiro dígito e o quarto nível, o quarto dígito. Então, para cada um desses níveis, você vai seguir o que está sendo colocado aqui. Isso é a construção da árvore. Porém, a gente não pode, segundo o enunciado da questão, nós vamos desconsiderar aquelas sequências de 0, 0, 0 e 1, 1, que é o segundo passo, que será o quê? A exclusão das cadeias proibidas. Ou seja, nós precisamos excluir as cadeias que contêm a sequência 0, 0, 0 e 1, 1. Então, você vai observar lá na árvore e vai excluir essas cadeias. Conforme construímos a árvore, verificamos em cada passo qual é a sequência que viola as restrições, né? Então, sintetizando, podemos escolher 0 ou 1. Segundo dígito, aqui nós vamos ter uma síntese do que foi colocado. No primeiro dígito, a gente pode escolher um 0 ou 1, certo? Vamos supor que eu coloquei aqui 0. Então, esse é o primeiro dígito. No segundo nível da árvore, né, se o primeiro dígito for 0, o segundo dígito ou pode ser um 0 ou pode ser um 1, ok? Se o primeiro dígito for 1, então o segundo dígito é 0, que também pode ser 0 ou 1. Terceiro dígito, para cada combinação dos dois primeiros, né, adicionamos um 0 ou 1, ou seja, aqui a gente vai mais um aqui, então 0 ou 1, 0 e 1, e aqui seria o terceiro dígito, certo? Então aqui a gente tem 0, 0, 0, certo? No quarto dígito, finalmente adicionamos o quarto dígito, que é mais o nível da árvore, ok? Então, como é que será o resultado final? A gente vai contar quantas sequências válidas existem. Primeiro, possibilidades, né? Se a sequência começar com 0, 0, a sequência pode ser 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 e assim sucessivamente. Se começar com 0, pode ser essa sequência aqui, ok? Bom, e aí em seguida, excluir as cadeias proibidas, né? Então, sequências como 0, 0, 0, 1, 1 não são permitidas, então a gente vai ter que excluir essas sequências. Calculando, né, todas as cadeias válidas, então no total nós teremos o quê? 8 cadeias válidas, certo? Então, conclui-se que existem 8 cadeias binárias de 4 dígitos que não contêm a subsequência 0, 0, 0 ou 1, 1. A árvore de decisão ela acaba nos ajudando, né? Então, é interessante que você tente construir essa árvore de decisão seguindo essas instruções que eu coloco aqui no meu PDF, na minha resolução, certo? Bem, vamos para a terceira questão. Na terceira questão diz o seguinte: considere a figura abaixo. Odorico quer ir do ponto A, né, aqui é o ponto A, para algum ponto do metrô representado pela linha pontilhada. Então, essa linha pontilhada aqui, ela representa a linha do metrô. Em cada interseção, ele pode decidir entre ir para o sul, né, ou seja, descer, aqui é a nossa roda dos ventos, nossos pontos cardeais, ou para o leste, ou seja, para a direita. Quantos caminhos diferentes ele pode tomar? Desenho a árvore de decisão representando os diferentes caminhos. Aqui é mais um problema que você pode tranquilamente utilizar uma árvore de decisão e isso vai te auxiliar bastante na resolução desse problema, certo? Assim como foi a questão anterior, o que é que eu vou colocar aqui para você? Apenas o passo a passo para você seguir e assim você desenvolver a sua própria árvore de decisão aí, certo? Então, nós temos aqui a descrição da situação, né? Você está no ponto A, está uma grade, o Odorico deseja chegar, que acho que não tem nenhuma dúvida, né?
Os movimentos que a gente pode fazer é ir para o norte, aliás, para o sul ou para o leste, né? Então, vamos supor que a grade tenha N linhas verticais e N linhas horizontais. Aqui a gente já está formalizando a coisa. Para chegar ao ponto final, o Dorico precisa realizar M movimentos para leste e N movimentos para o sul. Então, as variáveis M e N vão representar a quantidade de movimentos para leste e para o sul que ele precisa fazer. A combinação de movimentos, né? O número total de caminhos possíveis é o número de maneiras de ordenar M movimentos para o leste e N movimentos para o sul. Cada caminho vai corresponder a uma permutação desses movimentos. Observe bem, vai uma permutação desses movimentos. Ora, aí nesse caso nós vamos fazer o quê? Uma fórmula combinatória. Ou seja, o número total de caminhos pode ser calculado utilizando essas combinações aqui. Ok? Então, aqui, M mais N de M representa o número de maneiras de escolher M posições para o movimento para o leste, né, em uma sequência de M mais N movimentos. Bom, então no nosso exemplo concreto, vamos supor que o Odorico precise fazer 2 movimentos para o sul e 2 movimentos para o leste. Portanto, M igual a 2 e N igual a 2. O total de caminhos que ele vai ter é esse daqui, calculado por essa fórmula que a gente acabou de colocar aqui. Certo? Então, nesse caso, significa que existem 8 caminhos diferentes possíveis. Como é que a gente vai construir a nossa árvore de decisão? Ali a gente viu a formalização matemática. Agora vamos ver a questão da árvore de decisão, como é que ela vai ser construída. Então, primeiro nível, né, é uma escolha entre o sul e o leste, ou seja, S e L. No segundo nível, cada escolha se ramifica em novas escolhas para o sul e para o leste. É muito semelhante ao problema anterior, só que no problema anterior nós tínhamos 0 e 1 e agora aqui a gente tem S e L, né? E a continuação até o destino. A gente vai continuar ramificando até que as escolhas de Odorico tenham feito todos os movimentos necessários para chegar ao destino. Nesse caso, nós vamos ter os seguintes caminhos, né? Então, caminho 1, vamos ter essa combinação aqui. Caminho 2, essa outra combinação. Caminho 3, essa, e assim sucessivamente até o caminho 6. Certo? Nesse caso, como a gente viu, são 6 caminhos diferentes. Ok? Então, o Odorico ele vai ter 6 caminhos diferentes para chegar até o ponto do metrô, escolhendo entre esses movimentos, entre ir para o sul ou para o leste, né? Então, na árvore de decisão, você visualiza bem direitinho essas rotas. Ok? Quarta questão, mais uma questão que vai envolver o uso de uma árvore de decisão. Temos 2 times, A e B. Eles jogam um torneio melhor de 5. O torneio termina quando um time ganha 3 jogos. Quantos cenários diferentes, né, de ganho ou perda são possíveis? Então, nós temos aqui 2 times A e B, eles vão jogar um torneio melhor de 5. Se o time A ganhar as 3 primeiras partidas, as 2 últimas não precisam ser jogadas porque o time B não tem mais chance de ganhar. Se o time A ganhar a primeira partida e o time B ganhar a segunda partida, então ainda resta aí mais 2 partidas que o A ou B podem ganhar sucessivamente, e aí não seria necessário a 5ª partida. Eu acho que já deu para você entender a lógica de como é que nós vamos resolver, certo? Bom, então aqui nós temos nessa descrição da situação é basicamente o que eu acabei de falar para vocês, certo? Então a gente vai contar todos os cenários possíveis de vitória. Como é que a gente vai construir a árvore de decisão? Então essa árvore de decisão vai começar com o primeiro jogo, em que A ou B pode ganhar, e a cada nível da árvore vai ser um time diferente, né? A gente vai adicionar mais uma partida com 2 ramos possíveis, vitória de A ou vitória de B, certo? Então a árvore se encerra quando um dos times atinge 3 vitórias. Então veja bem, a árvore vai acabar quando o A ou o time A ou o time B atingir 3 vitórias. Então quais são os nossos cenários possíveis, hein? Essa parte aqui é muito importante. Então, quais são as partidas mínimas, né? O torneio pode terminar a partir de 3 partidas. Então, seriam AAA ou BBB. Então, nós teríamos o quê? 2 cenários possíveis com 3 partidas. Partidas intermediárias. Nesse caso aqui, o torneio vai terminar após 4 partidas, que seria AAA-B ou AABA, certo? Aliás, nesse caso aqui, seria... Nós poderíamos colocar esse B aqui, né? E no lugar do B o A, porque aí 3 partidas do A já daria vitória para o A. Foi um erro meu na hora de digitar. Ok? Então aqui nós temos os nossos cenários, né? Caso 6 cenários possíveis.
E aí nós temos o último cenário, que seria o quê? O de partidas máximas, né? Então seria quando os dois times vão jogar um total de 5 partidas, né? E aí nós temos o quê? 6 cenários possíveis de 5 partidas. Ou seja, aí agora a gente vai ter o quê? Um total de cenários, né? Então são 2 cenários com 3 partidas, mais 6 cenários com 4 partidas, mais 6 cenários com 5 partidas, um total de 16 cenários, né? Aliás, 14 cenários. Então, concluindo, né, nós temos 14 cenários diferentes de ganho ou perda possíveis para esse torneio. Construindo a árvore de decisão, fica bem fácil vocês visualizarem essa resolução. Beleza? Bom, quinta questão. A quinta questão nós temos também aqui envolvendo times de futebol, né? Então existem 22 possíveis times na primeira divisão da Inglaterra. O que é que a gente quer saber? Quantas maneiras diferentes existem de combinar em pares um time da Tailândia e um time da Inglaterra? Veja bem, temos aqui 16 times na primeira divisão da Tailândia e 22 times na primeira divisão da Inglaterra. Então aqui a gente tem 2 conjuntos disjuntos, né? O conjunto de times da Tailândia e o conjunto de times da Inglaterra, certo? Bom, quantas maneiras diferentes existem de combinar em pares 2 times da Tailândia? Então, na letra B eu quero combinar somente os times da Tailândia, certo? Só que aqui tem um detalhe, combinar o Bangkok Bank FC com o Chonburi FC é o mesmo que combinar o Chonburi FC com o Bangkok Bank FC, certo? Tem que ter esse cuidado. Bom, vamos aqui para a parte 1. Para cada um dos 16 times da Tailândia, nós podemos escolher qualquer um dos 22 times da Inglaterra e formar um par, ou seja, aplicar o princípio da multiplicação. 16 vezes 22 é igual a 352. Aqui a gente aplicou o princípio da multiplicação. Eu tenho 2 conjuntos, conjunto de times da Tailândia e conjunto de times da Inglaterra, certo? Portanto, existem 352 maneiras diferentes de combinar esses times. Na parte B, aliás, no item B, nós vamos ter o quê? No item B, a gente vai quantas maneiras diferentes existem de combinar em pares 2 times da Tailândia, certo? Mas aí tem que atentar para esse porém aqui. Então, nesse caso aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o mesmo conjunto e fazer o produto cartesiano dele com ele mesmo. E vamos ter que eliminar alguns pares. Então, como eu coloquei aqui, aqui estamos interessados em formar pares de times da Tailândia. O problema menciona a ordem dos times, que a ordem dos times no par não importa. Então, estamos lidando com combinações, não com permutações. Combinação e permutação são 2 termos diferentes. O número de maneiras de escolher os 2 times vai ser dado por essa fórmula aqui, né? Que no caso aqui são combinações e, portanto, nesse caso existem 120 maneiras diferentes de combinar 2 pares de times da Tailândia, ok? Então, conclui-se que na parte A existem, a letra A, 232 maneiras diferentes, né, de combinar os times da Tailândia e da Inglaterra e 120 maneiras diferentes de combinar os times da Tailândia entre si, ok? Com isso a gente encerra essa lista e agora a gente passa para aquele comentário que eu sempre faço no final da lista, que é a contextualização desse assunto relacionado ao curso de Ciência da Computação, né? Então, essa lista de exercícios ela abordou técnicas básicas de contagem, incluindo o princípio da adição, o princípio da multiplicação, que são essenciais para a resolução de problemas combinatórios. Esse conteúdo ele é fundamental para estudantes de ciência da computação, pois oferece o desenvolvimento de várias habilidades críticas, como, por exemplo, raciocínio combinatório, análise de algoritmos, fundamentos para probabilidade, resolução de problemas em estruturas de dados e a preparação para tópicos avançados, como compreender técnicas de contagem, né, uma introdução a áreas mais complexas da computação, como teoria dos grafos, programação dinâmica e algoritmos de otimização. Em resumo, as técnicas básicas de contagem fornecem aos estudantes de ciência da computação as ferramentas necessárias para abordar problemas complexos de forma estruturada e eficaz. Esse conhecimento ele não apenas enriquece as habilidades matemáticas, mas também os prepara para desafios futuros dentro da área tecnológica. Assim sendo, a gente
conclui essa explicação e até a próxima.